Bem, boa tarde, muito obrigada, Graciela, obrigada, Fernando, pelo convite. É um prazer estar aqui em nome do governo, tendo esse espaço de diálogo com colegas da academia, colegas da sociedade civil, dos movimentos sindicais, e realmente é muito bom para mim. Só contextualizando um pouco, eu sou originalmente da academia, sou professora do Departamento de Economia da Universidade Federal Fluminense e, no momento, estou cedida para o governo federal, para a Secretaria de Articulação e Monitoramento da Casa Civil. E lá dentro da Casa Civil, eu acompanho os temas relativos ao desenvolvimento produtivo e inovação e, mais especificamente, eu sou especialista de economia de baixo carbono e meio ambiente dentro da minha secretaria adjunta. Hoje eu vim falar então um pouco de como que o governo tem lidado, né, em diferentes frentes com o desafio da reindustrialização ou da neoindustrialização, como o nosso ministro Alckmin gosta de falar, e nosso secretário Wallace Moreira Lima também. Então, assim, vou fazer uma apresentação certamente menos aprofundada do que as minhas colegas Vitória e Marta, mas vou tentar assim, trazer uma ideia de o que a gente tem feito, o que a gente conseguiu fazer nos primeiros 6 meses de governo, até onde chegamos e quais são assim, né, as nossas avenidas para conseguir lidar com alguns desafios que dizem respeito à industrialização. Pode passar, por favor? Desculpa, na verdade isso era um slide oculto da minha apresentação que eu esqueci de ocultar. Mas vamos lá, esse é o primeiro slide. Então, o desafio da reindustrialização, né, ele é um tema prioritário nos nossos documentos base, ele está realmente no DNA da nossa proposta de governo desde muito tempo, desde os documentos do Plano de Reconstrução e Transformação da Fundação Perseu Abramo, que foi elaborado durante a pandemia e que deu a base de sustentação para a elaboração do programa de governo durante o processo eleitoral e, por fim, nos relatórios finais da equipe de transição. E não é assim, uma proposta vazia, a gente vê que em diferentes frentes de política pública, aqui a gente vê o nosso presidente elucubrando, os nossos ministros também, a gente consegue ver que esse elemento está certamente muito presente, né? Até peguei aqui um trecho muito breve da fala do discurso do presidente Lula no nosso evento dos 100 dias de governo, em que ele fala que a transformação da estrutura produtiva nacional passará por uma reindustrialização verde e digital. Pode passar, por favor? Então, qual é a nossa ideia, né? A gente ter, assim, a gente traz realmente no coração do nosso governo o papel estratégico do Estado como motor da industrialização, tá? Para que a gente tenha uma indústria que esteja preparada e nos prepare como sociedade, primeiramente, para os desafios do século XXI, né? Então, o desafio da descarbonização, da transformação digital e da redução das desigualdades, e ao mesmo tempo que isso esteja alinhado com os nossos desafios de contornar os nossos desafios domésticos. Eu vou só pedir para chegar um pouquinho para trás para eu conseguir enxergar os slides. Muito obrigada. Desculpa pela indelicadeza. Então, a nossa questão da desindustrialização ou da desindustrialização precoce, né? A precarização do trabalho, e aqui eu acho que a indústria tem um papel muito fundamental, porque a gente sabe que a indústria é um motor de empregos formais, de empregos decentes, de bons empregos, né? Então, o processo de desindustrialização, ele alimenta também a precarização do trabalho, tá? E, é claro, a nossa questão das nossas exportações concentradas em produtos de baixa complexidade tecnológica e, consequentemente, baixo valor adicional. E a gente vê que essa questão do fortalecimento da indústria pelo Estado, ele é um movimento global, né? Então, aqui eu trouxe alguns números, tá? Um pouco enviesado para o meu tema de interesse, que é a questão ambiental, é a questão de baixo carbono, mas a gente vê, né, que a União Europeia tem o European Green Deal, o Pacto Ecológico Europeu, né, que vai mobilizar 1 trilhão em investimentos na próxima década, tá? Tem subsídios a veículos elétricos de 6 mil euros por veículo na ponta, já no consumidor.
800 bilhões de euros de subsídio à produção de energia renovável, mais investimentos em bateria, investimentos em hidrogênio. E os próprios Estados Unidos, né, eu gosto de falar que eles tamparam o nariz e talvez tiveram que encarar a realidade de que sem o papel, sem o Estado, com um papel centralizador, né, de coordenação desses grandes investimentos, eles não iam conseguir fazer face às políticas públicas da União Europeia e, sobretudo, também, né, a China, que tem um papel que tem uma capacidade de estruturar investimentos e de induzir indústrias nascentes muito grande, né? Então, assim como a União Europeia, os Estados Unidos também fizeram uma série de políticas públicas conseguindo mobilizar aí investimentos na casa de trilhões, né, de trilhão, na verdade, para semicondutores, energia renovável e por aí vai. Próximo, por favor. Aí aqui eu trouxe esse gráfico, que é de um estudo elaborado nos Estados Unidos, que ele compara diferentes instrumentos de política industrial em diferentes países. E aí eu acho que esse gráfico ele diz bastante coisa sobre o Brasil e sobre o mundo, porque não é só uma questão de que o Brasil investe pouco, né, mobiliza pouco em política industrial em relação a percentual do PIB, né, que é o que o gráfico está mostrando. Tá? Se a gente for comparar também a distribuição dos diferentes instrumentos de política industrial, a gente vê que a gente tem uma questão, né? Porque no Brasil, a grande parte dos nossos instrumentos eles são voltados ou para subsídios diretos ou para incentivos tributários. Então a gente vê que é um instrumento que já chega lá na ponta, né? Ele não é um investimento que é estruturante, que vai induzir ali o nosso processo de inovação, que vai usar as nossas vantagens competitivas, os nossos recursos naturais, por exemplo, né? Então, se a gente for comparar, por exemplo, o quadradinho vermelho, né, que é o apoio governamental para pesquisa e inovação, né? A gente vê que, por exemplo, a Coreia do Sul usa muito mais do seu PIB, destina muito mais do seu PIB a isso, os Estados Unidos igualmente, né? Então a gente precisa também pensar em como é que a gente vai reestruturar os nossos instrumentos de política industrial para que a gente tenha realmente uma indução do nosso processo de inovação. Tá? Tem acordo do TCU, do Tribunal de Contas da União, diagnosticando o nosso Sistema Nacional de Inovação, diagnosticando como um sistema em que as políticas são difusas, em que as políticas, em que os instrumentos não são bem direcionados, que eles não têm alinhamento com os grandes desafios domésticos e, consequentemente, eles têm pouco aproveitamento por parte da sociedade ou por parte do setor público. Tá? Então, isso está sendo, como eu posso dizer, isso está sendo considerado, tá, né, dentro do coração do executivo e nós estamos nos debruçando, enquanto Casa Civil, nós estamos nos debruçando para pensar e reestruturar nosso sistema de inovação, ciência, tecnologia e inovação. Próximo, por favor. E aí, eu estruturei a minha apresentação para brevemente mostrar aqui para os nossos colegas 3 frentes com as quais o governo federal tem lidado com o processo de reindustrialização. Então, a gente tem o nosso locus oficial de política industrial é o CNDI, é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial. Com certeza, seria muito bem-vindo. O CNDI, ele foi reinstalado na semana passada, na quinta-feira passada, após 8 anos de inatividade. Tá? Então, tivemos um evento grande na semana passada, com a reinstalação do Conselho. A secretária executiva é a Verena Hittner, e também a gente conta com 20 ministérios, o BNDES e mais 21 representantes da sociedade civil, das associações industriais, centrais sindicais, com certeza. A gente tinha lá a CUT presente no nosso evento também.
E aí a ideia aqui do CNDI, né, ele é um conselho que está abrigado dentro do MIDIC, né? E a ideia do CNDI, então, é pensar a indústria a partir de grandes missões, né? Essas grandes missões que possam fazer face aos desafios nacionais. E eu acho que a novidade do MIDIC dessas grandes missões, né, é que no passado a gente teve políticas industriais muito específicas, muito setorializadas, né, o que até poderia dar um pouco de lugar para captura, né, de setores de interesse, e agora a gente tem as grandes missões sendo pensadas. O que até o secretário Wallace, na mesa da manhã, colocou como um desafio, né, do tipo, a gente poderia eventualmente perder o foco quando a gente tem uma missão muito ampla, né, mas a ideia do CNDI também é que a gente tenha metas aspiracionais que estão sendo elaboradas em conjunto com todos os membros do Conselho, né, realmente com metas quantitativas para que lá no final do nosso mandato todos os cidadãos possam cobrar isso do nosso governo também. Aí, próximo slide, por favor. Mostra aqui brevemente as missões do CNDI. Então, as cadeias agroindustriais sustentáveis e digitais, o complexo econômico industrial da saúde, infraestrutura, saneamento, moradia, mobilidade sustentável, transformação digital da indústria, a bioeconomia, descarbonização, transição e segurança energética e as tecnologias de interesse para a soberania e defesa nacional. E aí a ideia é fazer o uso, né, estratégico dos instrumentos que a gente tem à nossa disposição, e aqui eu gostaria de dar destaque ao uso do poder de compra do Estado, né, que em números altos são cerca de 900 bilhões por ano, tá? E acho que é muito importante, sobretudo, para o complexo econômico industrial da saúde, né, e aqui também nossos colegas já trouxeram aqui algumas das questões que envolvem, né, a questão do complexo econômico industrial. A gente depende de algumas cadeias, né, para algumas cadeias a gente depende ainda de importações e a gente precisa pensar em como contornar isso, e também para a própria defesa também existe um poder, o poder de compra do Estado também mobiliza muitos recursos anualmente. Um outro locus, que é um locus de articulação da política industrial, é o novo plano de aceleração do crescimento. Esse plano ele é liderado pela Casa Civil, tá? E o novo PAC, né, a gente quer chegar, né, claro que é uma marca dos governos do PT, o PAC, e agora a gente está reformulando, né, o que a gente chama do novo PAC, o PAC 3, tá? E nesse novo PAC eu gostaria de dar destaque a duas comissões. A primeira é a Comissão Interministerial de Inovações e Aquisições do novo Plano de Aceleração do Crescimento, tá? A CIAPAC, tá? Que é liderada pela Casa Civil com a Secretaria Executiva do MIDIC. E a ideia da CIAPAC é justamente regulamentar as compras públicas voltadas para todos os empreendimentos de infraestrutura que estarão na carteira desse novo PAC. E aqui eu destaco a margem de preferência para conteúdo nacional e também marcadores de tecnologias e produtos mais eficientes ou mais verdes. São duas opções que estão aí na nossa mesa, tá? Aqui eu listei também os eixos desse novo PAC. E o objetivo, então, dessa comissão é a mobilização e o completamento das cadeias produtivas e inovação. E aí aqui eu faço um breve comentário também, né, que a nossa ideia é a gente conseguir mapear as cadeias nas quais a gente tem, enfim, pouca autonomia ou eventualmente escassez, porque isso é muito importante também para o processo de combater a inflação, né? Quando a gente fica vulnerável ao abastecimento do estrangeiro, vulnerável enfim, à volatilidade do dólar e tudo mais, obviamente isso não é bem-vindo, então a gente também gostaria de atacar um pouco por essa frente e a gente está sempre de olho nisso. A segunda comissão, o próximo slide, é a Comissão para Políticas de Trabalho e Inclusão Socioeconômica no novo PAC,
Então, a ideia é mapear a demanda por mão de obra, coordenar a oferta de qualificação profissional que a gente vai precisar nas nossas indústrias, para garantir as condições de trabalho decente e, inclusive, promover a inclusão dos mais pobres e dar oportunidade para que eles consigam se inserir no mercado de trabalho formal e com boas condições. E aí essa comissão está em articulação com o Ministério do Trabalho e Emprego, o MEC, o Ministério do Desenvolvimento Social e o Sistema S. Próximo, por favor. Por fim, a gente tem o Plano de Transição Ecológica, né? É um plano que está sendo liderado pelo Ministério da Fazenda. A gente tem planos de lançá-lo em breve, talvez até no mês que vem, né? E é um plano, eu resolvi colocar aqui, porque, bom, primeiro porque é um dos temas que eu acompanho com mais proximidade, né, lá na Casa Civil, devido à minha bagagem, mas é também um plano que tem muita interseção com a política industrial em si, né? Então, a gente tem, dentro desse plano, é uma série de medidas, né, em que a gente tem, por exemplo, estímulos a biocombustíveis sustentáveis avançados, nos quais o Brasil tem uma larga vantagem competitiva, por exemplo, a regulamentação do mercado de carbono, a inclusão no REID, que é um projeto de isenção tributária para itens de energia renovável, armazenamento de energia, hidrogênio. Aqui eu gostaria de destacar que o Brasil teve no passado uma política industrial bem sucedida para a cadeia de energia eólica e a gente poderia, né, repetir esse sucesso em algumas frentes com outros tipos de energia, tá? A gente tem um projeto, também um grupo de trabalho de taxonomia de finanças sustentáveis. Eu não sei se todos estão familiarizados com essa iniciativa, mas é basicamente a gente conseguir classificar quais são os tipos de atividade ou subatividades que contribuem para uma economia de baixo carbono ou contribuem com outros aspectos ambientais, para que a gente consiga orientar o sistema financeiro para que essas atividades sejam beneficiadas, né, ou ganhem algum tipo de preferência no crédito, no financiamento, por aí vai, né? Então, a gente tem a ideia que a gente tenha como usuário dessa taxonomia tanto os bancos públicos, o BNDES, os bancos regionais, ou então, por exemplo, a FINEP e a Embrapi, né? Mas também todo o sistema privado, tá? Um plano nacional de bioeconomia, em que aqui a gente também tem uma grande janela de oportunidade para conseguir agregar valor aos nossos produtos de base renovável, tá? Então, por exemplo, com bioinsumos, farmacêutica, bioquímica. E o novo Fundo Clima, que está sendo estruturado. O Fundo Clima ele é um fundo que é gerido pelo BNDES, mas que ele tem pouca tração hoje em dia, ele não tem conseguido direcionar assim, investimentos muito estruturantes, por assim dizer, mas a gente está reestruturando no Fundo Clima um aporte aí de 5 bilhões a partir de títulos verdes. Do BNDES. E, por fim, para terminar aqui, eu selecionei algumas outras medidas institucionais. Existe uma série de medidas que eu poderia listar aqui, mas eu quis trazer essas que eu acho que são mais relacionadas com o processo de reindustrialização do Brasil, né, e que já estão em um estágio de maturidade ou de, como eu posso dizer, consenso um pouco maior dentro do governo. Então até tem algum ato normativo já instituído, algum decreto, alguma lei, e por aí vai. Tá? Então o primeiro deles é a ampliação do PADIS, o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores. É fundamental que o Brasil tenha uma mínima autonomia, né, na questão dos semicondutores, que são tecnologias-chave para diversos setores. Tá? E o Rota 2030, que é um programa de isenção tributária para a indústria automotiva e que entra em breve em sua nova fase. E a ideia é que essa nova fase do Rota 2030 conte também com um módulo para painéis fotovoltaicos, já que o Brasil tem um enorme potencial para a energia solar. Tá? Uma segunda frente é a reversão do processo de liquidação da CEITEC.
A Ceitec é uma empresa pública de semicondutores e o governo anterior resolveu liquidar essa empresa, né? Então, limando a nossa... É no sul. É no Rio Grande do Sul. Então, o nosso governo resolveu combater essa iniciativa a partir do processo de reversão da liquidação da Ceitec. A gente tem também uma série de medidas de racionalização do acesso ao crédito, tá? Por exemplo, para a utilização da taxa de referência no financiamento do FNDCT e do BNDES, e já tem projetos, já tem leis desse ano. Alguém falou do FAT também? Sim. A preservação dos fundos do FNDCT, então existe uma lei de 2021 que impede que os recursos do FNDCT sejam contingenciados. Essa lei não estava sendo obedecida, né? Então a gente quer realmente que isso garantir, né? Porque isso é absolutamente fundamental. O FNDCT é um fundo que mobiliza 10 bilhões de reais, tá? Então realmente é o nosso grande locus de política de ciência, tecnologia e inovação. Isso é absolutamente fundamental para que a gente consiga estruturar realmente a nossa inovação a serviço dos nossos objetivos, né? E por fim, listei aqui muito brevemente, né, a proteção das compras governamentais no acordo da União Europeia e Mercosul, mas não vou nem me alongar porque já tivemos aqui grandes falas com relação a esse tema. E, bom, era isso. Eu agradeço, me coloco à disposição para eventuais perguntas.